daí que vem o sinal. Para levantar o cara ou para enterrar a lança no cara. Olha pra mim. No. Sorry. Olha. Eu vi o trailer, né? Ele fala que os gladiadores são vegetarianos, né? Eles escolhem pelo osso. Eles têm uma substância lá do tipo, quando é vegetariano, quando é carnívoro. Cara, você sabe quantos abdominais eu faço? Faço 1000 abdominais. Para, porque eu quero falar. Entendeu? Se eu for dar pra fazer mais 1000, eu faço mais que 1000. Se eu dar pra fazer 3000, eu faço 3000. Quando eu correr, por isso que eu não vou lá. Não sei jogar bola. Mas, tá vendo? O cara dá um tapa na bola agora, corro rápido, o cara agora, atrapalha. Não faço. Oi? Eu quando eu tinha 16 anos, eu fazia 100 metros em 12 segundos, sem nenhum treinamento. Tem explosão. Eu tenho fibra muscular, explosão e tem fibra Documentário, ele é muito bem feito, que aparece vários médicos, cientistas falando. E tipo, tem uma hora que um cara que era do exército americano, o cara fazia missão, não sei o quê. Você assistiu? Aí eles vão na. Aí o cara vai fazer a missão na África, ele vê um elefante com a cabeça decepada. Aí aquilo impressionou ele, né? Aí ele resolve ajudar os. Tem um cara lá que é anti-caçador, o cara que protege os animais. Aí ele resolve ajudar os caras. Aí ele começa a treinar os caras, Fala rápido, a proteger os bichos. E aí só que ele falou assim, pô, eu ajudava a proteger os animais, mas eu chegava em casa e colocava outro animal no prato. Aí ele falou assim, aí eu vi que a melhor maneira de você proteger os animais é não comer. Não comeu. Já tem um compromisso. Mas Maria, você é rapidinho. Não, fala. Não, eu tenho negócio pra te dar. Não. Não, eu tenho negócio pra te dar. Eu tenho que começar minha aula. Não, mas eu tenho que ir embora. Bom compromisso. Olha, eu vou ligar para teria ver sido lá um bom porque hotel. estava para Jabone. A gente faz um fim de semana lá. Uma vez eu estava Mas treinando, tinham duas senhoras que queriam entrar para a polícia, elas não conseguiam correr, né? E elas angustiadas e tal, aí eu parei perto delas assim, eu falei assim, vou ensinar vocês a correr e tal. Aí eu fui marcando o passo, ensinar elas a fazerem pranayama enquanto corriam, entendeu? Sem dizer que era pranayama, cara. Elas correram 5.000 metros, assim, dentro de 10 minutos, assim, para elas não precisar. Quer me ensinar também? Sim, eu não. Ó, você já tá tentando por que respirar, você você usa tá sapato muita de coisa. couro? Olha ele ficando. Porque você não me deu um que não seja. Significa que eu tenho que trazer um na semana que vem. Qual o número? Traz um de Londres ou um de Nova York. Eu quero. Não, eu posso ir a Londres e buscar para você. Então, quando você for, eu vou aceitar. A Londres eu vou. Nova York eu não gosto da ideia de Nova York. Não conheço, não tem que você botar. Tá, onde isso é bom pra você? Tá bom. Será que ele paga a passagem? Não, Não. de forma nenhuma. Ó, seu livro já está ali em cima, viu? Eu vi, obrigado. Onde eu tô? Alguém sabe onde eu parei? Só sei que você disse que hoje o bicho ia pegar aí. Não. Essa aula hoje vai bombar. Não. Por quê? Eu acho que eu li isso aqui, hermafroditismo e unissexualidade. Então a gente viu que o instinto sexual é uma coisa complexa, isso é evolução em dois mundos, sexo e corpo espiritual. Posso pedir uma coisa? Pode. Você disse na última aula que foi meio... Não, essa é a última aula. Foi meio punk. Por que foi punk? Não foi, só sou eu que estou falando não. Qual foi o problema de vocês com a última aula? Falta de entendimento. Eu não sei do que vocês estão falando. Do que vocês estão falando? Eu falei 10 minutos, não tem? Vamos ter um pouquinho. Hoje a gente vai ter um pouquinho mais de tempo. Então vamos voltar um pouquinho no tempo dos slides. Vocês
vocês têm que ver é o seguinte, qual é a questão fundamental aqui. Dentro da filosofia, que a gente chama de fenomenologia, tá? Que foi muito determinante no início do século XX, que produziu o que a gente hoje chama de existencialismo e de humanismo. São duas atitudes filosóficas, dois pensamentos filosóficos típicos do século XX. A fenomenologia ela tem uma expressão que o Husserl usava, chamada epoché. Epoché é colocar entre parênteses alguma coisa, colocar em suspensão, certo? Então, vocês, quando examinarem esse texto do André Luiz, vocês têm que entender que é um espírito falando sobre sexualidade que existe no mundo onde existe corpo físico. Portanto, bios, sexo num corpo, isso é uma coisa. E você tem que entender que a evolução, ela não tem nenhum compromisso ético-moral. Sempre que você entender a evolução de um ponto de vista amplo, tá? Nós, cristãos espíritas, temos um sentido teleológico, ou seja, nós somos finalistas. Para nós, a evolução tem um objetivo, tá certo? Mas quando você olha mas isso é o nosso logos, é a nossa razão que diz que é para isso. Quando você olha para o mundo, você tem que ver que os corpos, quando evoluem, eles não evoluem para melhorar, tá bom? Eu brinco com isso porque na medicina a gente diz que câncer também evolui. Você vê que o médico, ele usa a palavra evolução para falar do quê? Do desdobramento da doença. E muitas doenças evoluem bem e outras evoluem para o óbito. Evoluem para a cura e evoluem para o óbito. Evoluir não tem nada a ver com melhorar. Evoluir é simplesmente algo que vai se transformando no tempo, entenderam isso? Organismos mais bem adaptados a determinadas circunstâncias, eles sobrevivem e eles se multiplicam. Alguns outros organismos que não estão bem adaptados a algumas circunstâncias perecem e não têm a oportunidade ou a chance de se reproduzir ou se reproduzem poucos e tendem a desaparecer. O mundo espiritual utiliza-se dessas circunstâncias, interferindo no código genético. A gente vê isso aqui, pelo menos é uma proposta do André Luiz, porque ele nos coloca essa evidência de que sempre os engenheiros siderais, os autores da vida, os anjos guardiães da humanidade, todas as pessoas no mundo espiritual que zelam, velam e protegem a vida no planeta. E se você pegar o livro, como o livro começa, com a criação do universo, no austo Criador do Senhor, é assim que começa o livro. Os devas da criação, ele usa uma palavra sânscrita. Ele não começa com a vida no planeta, ele começa, André Luiz, nesse livro, ele começa falando do início do universo. E quando ele fala do início do universo, ele já fala dos devas. Ou seja, ele já fala de vida consciente, de existência, antes da existência do cosmos. E que esses seres já organizam a estrutura do universo. Então, por isso que a gente pode encontrar relações matemáticas e previsíveis no universo. Por isso que a gente pode construir leis e uma teoria, e criar modelos sobre a realidade, e prever situações. E elas corresponderem àquilo que nós pensamos matematicamente sobre o mundo, nesses modelos. Uma coisa é você observar o movimento dos astros, porque toda a teoria científica moderna, ou contemporânea, começou na modernidade exatamente com a observação do comportamento dos objetos celestes, onde surgiram as primeiras leis, onde a gente conseguiu ver, você vê, Newton vai falar das 3 leis do movimento e da gravidade, Kepler e Galileu vão falar do movimento dos astros. A gente vai para a periferia. Mas todas essas leis e toda mudança de paradigma começa com a física, tá bom? Então a gente vai, durante 300 anos praticamente, dos anos 1600 a 1900, a gente anda sem modelo atômico.
por incrível que pareça. A gente sabe como funciona. Pergunta para Newton, volta aos anos 1600, pergunta para Isaac Newton, o que é a lei da gravidade? Ele vai falar a fórmula dele, aí você vai pegar, se ele não é burro, né, ele sabe o que ele está falando. Né? Mas se você for esperto, ele vai ver que você é malandro. Porque se você perguntar para o Isaac Newton o que é a gravidade, e como um corpo pode produzir, né, força atrativa sobre o outro, à distância, ele vai coçar a cabeça e vai dizer, cara, olha só, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Não tem a menor. O que ele faz, o que ele descobre, são as relações. Né? Então, ele tem um modelo matemático de como funciona a gravidade. O Newton não tinha a menor ideia de como a gravidade funcionava. Não tinha. Porque, quando ele descreve as 3 leis do movimento, por exemplo, um corpo está em repouso. Como é que o corpo sai do repouso? Eu tenho que empurrar, eu tenho que aplicar uma força. E essa força necessariamente é o quê? Contato, né? Onde eu transfiro, né, minha energia potencial e transformo aquele em movimento em alguma coisa, uma energia cinética. Então, eu tenho uma lei, né, de ação e reação. Se eu aplicar uma força sobre alguma coisa, aquilo também aplica o quê? Uma força sobre mim. Se você observar, tudo isso acontece no mundo espiritual. Se eu aplicar uma força psíquica ou física sobre qualquer objeto, aquilo, né, acontece em mim. Se eu danificar o seu corpo, isso volta para mim. Se eu pensar mal de você, eu crio situações e informações onde pessoas também vão produzir esse tipo de pensamento sobre mim. Ou isso vai alterar a minha mente de alguma maneira. Tá certo? Então, Newton não sabia. Quando você chega aí tem a força de atrito. Né? Ou seja, né, se você aplicar, como você não vive num mundo ideal, no espaço, se eu colocar um corpo em movimento, o que acontece? Assistam o filme Gravidade. O filme Gravidade, ele é maravilhoso porque ele mostra o que é viver sem gravidade. É um problema muito sério. Você, como humano, que tem 2 pernas, e vai se mover no espaço sem gravidade, para você ver. Nós não somos, você vê, então nós estamos adaptados a viver num mundo sem gravidade ou num mundo com gravidade? Num mundo com gravidade. Por que você não tem roda no pé? Não, você vê carro andando para lá, carro andando para cá, mas por quê? Não seria legal a natureza ter feito patins, né? No seu pé, patim, né? Você ia andando assim, ia ser muito legal você deslizando com rodinha. Não é por que ele não fez? Porque nós escalamos, nós subimos, nós trepamos nas coisas. Não é? Você já viu roda? Olha a complicação de engenharia que é para você criar um carro que sobe, não, um terreno irregular. Não é isso? Agora, com o pé, é fácil? É muito fácil. Então, a natureza, né, criou, né, preservou organismos que tinham pés, os que saíram do mar. Né? Que adianta você ter pé no mar? Por isso que você compra um pé de pato. Você põe o pé de pato para poder nadar melhor. Senão, o peixe tem uma vantagem muito grande. Vai fugir de um tubarão sem pé de pato. Entendeu? Ele nada muito melhor do que você. Então, veja só. Os organismos estão adaptados às circunstâncias em que eles vivem. Se a circunstância muda, aquilo que era uma vantagem passa a ser uma desvantagem. Vocês estão entendendo isso? Isso não tem nada moral ou imoral nisso. Eu sou um africano. Eu moro na África. Lá tem plasmodium. Eu tenho lá, o plasmódio produz que doença? Malária. O que o plasmódio faz? Ele entra na sua célula vermelha. Ele coloniza a sua célula vermelha. Ele mata a sua célula vermelha e você faz uma anemia. Imagina, milhões e milhões de plasmódios, alguns bilhões de plasmódios ocupando suas hemácias. 33% das células do seu corpo, das 100 trilhões de células que você tem, tá? Você tem 100 trilhões de células, 30%, mais ou menos, vou botar 30%, vamos arredondar, 30% é só hemácia. São as células mais abundantes no corpo. Né? Agora, imagine, então, bilhões de plasmódios penetrando nas suas hemácias, destruindo as suas hemácias. Você entra em anemia, okay? Então você morre. Você morre, você é cedo, está exposto àquele ambiente.
desencarna antes de se reproduzir. Outras pessoas têm uma mutação aleatória. A hemácia fica em foice. Vocês já ouviram falar de anemia falciforme? Então, quando você pega a população de caucasianos e de afrodescendentes, a anemia falciforme é mais comum em quem? Em africanos, ou descendentes de africanos, ou em branquelos europeus? Em africanos, porque lá na Europa, onde a gente ficou branco, tá? Porque todo mundo era pretinho, né? A gente levou 40 mil anos para ficar branco, tá bom? Então você é um desbotado, né? Tá bom? Você é um desbotadinho, tá? Homo, tá? A natureza passou homem em você. Isso é bom ou ruim? Isso é a evolução. O cara lá na África, porque lá não tinha um mosquito, porque é um mosquito tropical, para transmitir o protozoáriozinho. Então, o que acontece? O plasmódio não consegue entrar numa hemácia em foice. Aquelas pessoas, então, o que aconteceu com elas? Todo mundo adoecia na aldeia e eu ficava no bem bom, transava com a outra, que também não tinha hemácia, né? Ou então tinha, normal, mas o meu filho tinha uma chance de ter uma hemácia falciforme, ou um traço falciforme, que seja. O fato que era mais difícil dele ser contaminado pelo plasmódio e desenvolver uma doença, concorda? Aí você pega essa população e transfere para os Estados Unidos. Lá tem um mosquito? Lá tem malária? Não. Aí as pessoas, né, que vão viver lá têm a anemia falciforme, têm o traço falciforme e morrem. Morrem da anemia falciforme, porque encalha no baço, encalha em alguns vasos, né, e tem infarto do miocárdio, infarto cerebral, infarto renal, porque é o que acontece com as pessoas que têm esse tipo de anemia. Então, uma coisa que pode ajudar você num ambiente, pode ser um problema no outro ambiente. Então, eu vou, os meus descendentes, né, eu sou africano, migrei para o norte, entrei na Europa, depois do degelo, né, e estou lá, me instalo lá, mato todos os neandertais que tem lá e me instalo. Aí, conforme eu vou disputando alimento e território, eu vou subindo. Quanto mais eu subo em latitude, é mais frio? Mais sol ou menos sol? Menos sol. Ora, se eu estou na África, que é tropical, e tem uma incidência de luz muito alta e de ultravioleta, eu preciso de uma pele que me proteja melhor, né, do ultravioleta. Então, eu produzo um tipo de melanina que escurece minha pele e protege as células mais lá embaixo. Mas eu preciso de sol para fazer o que também? Vitamina D, para ter ossos fortes. Mas com muito sol, não importa se eu tenho uma pele escura. A pele escura me protege de câncer, né, de mutações, porque a ultravioleta quebra o seu DNA. Aí, quando eu vou para as regiões mais ao norte, onde tem menos sol, onde tem menos luz, né, o que acontece? Eu não tenho mais câncer, né, tem muito pouca luz. Pega um branquelo da Noruega, da Finlândia, um alemão, sei lá, alguém lá do norte e põe aqui. O que acontece com eles? É câncer de pele. Né? Se o cara não passar o negócio, vai lá, coitado, tem algum dermatologista aqui? Não. Então, aí veja só, aí conforme os homens foram para cima, o que aconteceu com as pessoas de pele mais escura? Com pouca luz. Pele escura lá não era mais uma vantagem. Por quê? Porque com pouca luz, menos ultravioleta, menos câncer. Mas surge um problema. Com menos luz, com uma pele mais escura, é mais difícil a luz, né, conseguir ativar, né, as moléculas adequadas para você fazer vitamina D. O que acontece com seus ossos? Ficam mais fracos. O que acontece com você quando você sai para caçar? Quando você for correr? Você quebra. E quando você fraturar aqui, você vai ali no Barra d'Or, vai no Vitória, vai no Américas, né, vai no Samaritano e resolve o teu problema. Né? Tem uma opção de ortopedista lá para te operar. Agora, imagina você fraturar, né, na pré-história. Você precisando, né, demorando para... Cara, era um problema se fraturar. Aí as pessoas que iam fraturando, o que acontecia com elas? Morriam. E elas não transavam. Não transavam, não tinha bebê. E os que tinham mutações em que a melanina
era mais branquinha? Né? Ou você tem eumelanina e feomelanina. Então, a feomelanina é branquinha. Né? Aí, você fica com menos melanina. Aí, a luz passa mais. Passou mais, produz o quê? Então, foi selecionando. Seus olhos são verdes. Tem gente de olho azul aqui. O que é um olho azul? Sem pigmento. Um olho azul não tem pigmento. É igual a pena de pavão. A pena de pavão tem pigmento? Não. Pega uma pena de pavão e separa fio por fio da pena. Ela é transparente. Sabia? Não tem pigmento. É refração da luz. A luz bate ali, refrata em comprimentos de onda diferentes. Legal, né? Por causa da densidade da fibra. Olha que coisa maneira, eu não sabia disso, né? Então, o olho azul é um olho sem cor. Tanto é que quando você tira a foto, aparece aquele, eu estou errado, tem uma oftalmologista aqui. Então, aparece aquele vermelho, porque você está vendo a retina do cara. Tá certo? Então, olha só. Né? Então, o colorido dos olhos, né, realmente é pigmento. Quanto mais pigmento, então, quanto mais você sobe, você vai perdendo pigmento na pele, vai perdendo pigmento aonde? Nos olhos. Sua pele vai ficando mais branca, seu cabelo vai perdendo pigmento, vai ficando o quê? Mais branco, loiro. Né? E os seus olhos vão perdendo pigmento e vão tendendo do preto para o marrom, né? Para o castanho, para o verde, para o azul, até que não tem pigmento nenhum. Aí, por uma questão cultural, você acha que gente branca, loira, de olho azul, né, é bela. Isso significa alguma coisa para a natureza? Nada. Absolutamente nada. Não tem nada a ver com beleza. Beleza é um julgamento seu, estético, né, que você diz que aquilo é melhor, que aquilo é pior. Não é nada. O que significa isso? Nada. Transpõe isso agora para o comportamento sexual. Ok? É isso que vocês têm que entender nesse capítulo. Quando você leva isso para o comportamento sexual, a natureza está preocupada com o que você vai pensar moralmente sobre as coisas? Não. O seu comportamento sexual exitoso será aquele em que a sua espécie conseguirá fazer o quê? Multiplicar-se. O resto, meu irmão, é historinha para boi dormir. Quando você pega, né, gente, psicólogos, né, neurocientistas, um bando de gente que fica falando bobagem, eles atribuem valor moral a situações biológicas, a situações da própria natureza. Então, se criou, ao longo das últimas décadas, por causa da psicologia evolutiva, um modelo explicativo de como surgiu a sexualidade humana lá atrás. É o que a gente dizia aqui, né, quando eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Né, qual é a ideia? A ideia é que existe uma baixa libido feminina, são princípios. É em cima disso que se constrói toda uma ideia sobre os fundamentos da sexualidade humana. Baixa libido feminina, com o quê? Do homem? Com uma grande prevalência da atividade parental masculina. O que mais? Um ciúme sexual masculino, que surge de onde? Tem um outro princípio, de ovulação escondida e receptividade estendida. Vocês entendem o que é isso? Vocês têm gato em casa? Se seu gato não for castrado, ou a gata, você vai perceber o quê? O que vai acontecer? O estro, que você chama de cio, vai entrar em cio. Enquanto ele não estiver no estro, no cio, o gato vai olhar para a gata vai olhar para o gato, e vai ver, nada. Mas entrou no cio, quem tem gato sabe o barulho que é, não é verdade? Quem tem cachorro também. Você está lá na sua sala, quem tem cachorro aqui? Quem já foi assaltado sexualmente por um cachorro? Quem já foi estuprado, já teve a perna, né, engravidada por um cachorro? Cachorro engravida a perna? Engravida, deixa a perna ali. Aí fica enlouquecido, cara. Se não tiver perna,
Uma almofada serve para ele. Aí você vai ficar constrangido. Por que você fica constrangido? Porque você tem valores morais. Você vai olhar para o cachorro mal educado, cachorro que não é, cachorro não evangelizado, entendeu? Você está emprestando um valor moral ao comportamento estritamente biológico daquele animal, onde ele está pronto para a reprodução, está receptivo e está ativo sexualmente. Acabou o cio, o que acontece com ele? Vocês já viram mulher no cio? Já viram mulher no cio? Sim. 24 horas por dia, 30 dias por mês. Ah, não, mulher tem baixa libido. Isso é historinha. Isso é historinha. 15% de todas as gravidezes no mundo são de cópulas extra-parceiro. É um nome técnico para corno. Entendeu? Ok? É uma cópula extranumerária. Entendeu? 15%. Você vai ali na perinatal agora, só fica olhando as moleques assim. Você pega 100 bebês que nasceram, né? Esse final de semana, fica olhando assim, 15 não são do pai. Por isso que sempre que você for a uma maternidade, você não deixe de dizer que o bebê é a cara do pai, por favor, entendeu? O cara é afrodescendente, o garotinho é branco, o olhinho puxado, japonês, você fala assim, é a cara do pai, você tem que dizer, porque socialmente você tem que dizer, entendeu? No mundo inteiro. Então, esse negócio de que mulher não trai, ou que mulher não tem libido, calma, não fica excitada não, fica calma, entendeu? É história, é história. Porque hoje nós somos sérios em relação a isso, e colocamos em xeque o paradigma daquilo que até agora, nos últimos 40, 50 anos, se tornou o fundamento de todo o pensamento da sexualidade humana, que vem lá de trás, ok? Então, por exemplo, os gregos sabiam disso, né? Teve um sujeito na Grécia, que ele viu 2 cobras copulando, ele vai e separa as 2 com bastão, ele se transforma numa mulher, Tirésias, já ouviram falar dele? É um mito grego. Aí o Tirésias, quando ele separa as 2 cobras, né, porque ele acha aquilo imoral, né? Elas não deviam estar ali transando no meio da estrada. Os deuses o transformam em mulher. Ele é um homem, ele se transforma em mulher. Ele passa 7 anos como mulher, sexualmente ativo, ou ativa, né? Até que ele encontra de novo 2 cobras copulando e separa as 2, e então ele se torna homem de novo. Como ele é um sujeito que conhece tanto o lado masculino quanto o lado feminino, Hera e Zeus estavam lá numa disputa, quem se diverte mais com o sexo, lá no Olimpo. Aí chamaram o Tirésias, porque o Tirésias devia saber da história. Vocês não conhecem esse mito grego, não? É muito legal. Então, aí o Tirésias aparece no Olimpo, né? Aí a Hera fala assim, quem é que goza mais? Quem é que transa mais? Quem é que gosta mais? Quem se diverte mais com o sexo? Hera achava que era o homem. E Zeus dizia que era a mulher. Como os homens normalmente estão certos a respeito disso, né? Tirésias era o cara que podia definir a história, né? Falar pelos 2 lados. Tirésias diz assim, a mulher, 9 vezes mais do que o homem. Tanto é, vocês já viram homem com orgasmo múltiplo? Mulher tem? Mulher tem orgasmo em série? Tem, engraçado, né? Por que vocês têm isso e nós, tadinhos de nós, né? Não temos nada disso, né? É outra coisa. Aí Deus fala assim, você vai carregar filho, então eu vou te dar muito prazer. Você não tem... Não é isso. Então, olha só, é um fato, cada espécie tem um comportamento sexual que favorece o quê? A sua sobrevivência e, portanto, a sua multiplicação e, portanto, a sua sobrevivência. E todo comportamento sexual está ligado à forma como você alcança alimento e distribui alimento. Falar de outra forma, hoje assim, a gente olha com compaixão para aquela alma, tá certo?
É daí que vem o nosso desenho de comportamento sexual. E daí você pode derivar. E você vê que você vive numa sociedade hipócrita, maldita, entendeu? Que tem, né, uma expectativa de comportamento não fundada na própria estrutura biológica e psíquica do sapiens que sobreviveu, né, em duríssimas condições. Foi assim que a gente sobreviveu. Aí você vive, sabe, querendo formatar as pessoas dentro de regras morais, e você destrói lares, destrói famílias, produz assassinatos, né, prostituição, uma série de coisas. E é isso que acontece. Não importa o que você diga, mas isso é um fato. Eu não estou falando de ética, moral, não, porque ética e moral fazem parte da razão humana, ok? E quando as coisas mudam para a gente, e o homem já era racional, ok? O homem já era racional. E ele sabia o que era certo e o que era errado. Muda há mais ou menos 12 mil anos atrás. Com o quê? Com o advento da agricultura e da pecuária. Nós domesticamos os animais. Primeiro os cães, pegamos os lobos e eles passaram a ajudar a gente a caçar e a proteger as nossas comunidades. Depois a gente conseguiu domesticar alguns bovinos, caprinos, aves. Isso deu uma vantagem, quando você precisava sair para caçar. Eu criava os animais. Mas para criar o animal, tem que alimentar o animal também, não tem? Então, nós domesticamos as plantas. A primeira planta domesticada, qual foi? A gente sabe. A gente sabe. É preciso. A gente sabe até onde foi. Tá? Então, é o trigo. Foi a primeira planta domesticada. Isso tudo aconteceu entre 12 e 10 mil anos atrás. Aí o ser humano, que era nômade, caçador e coletor, que tinha uma forma de conseguir alimento e distribuir alimento, passou a quê? A ser fixo. Fixou-se na terra. Os homens não tinham propriedade privada. Então, o que o modelo padrão da sexualidade humana, ditada pela psicologia positiva até agora, está desmoronando, igual um castelinho de carta. Por quê? Porque, por causa de observações científicas rigorosíssimas, em cima de quem? De outros primatas hominoides. O que é um primata hominoide? São primatas que não têm rabo, não têm cauda. Chimpanzé tem cauda? Não, ele é hominoide. Gorila tem cauda? Não, ele é hominoide. O bonomo tem cauda? Não, então ele é um hominoide. Tá certo? O gibão tem cauda? Não, então ele é um hominoide. Todos os primatas que não têm cauda são hominoides. E todos eles estão muito próximos da gente. Tá? O gibão há 20 milhões de anos, o gorila há uns 9, 10 milhões de anos, o chimpanzé há 5 milhões de anos. Tá bom? A gente vem da mesma trono, aí foram divergindo. Para você ter uma ideia, só para você entender como se pesquisa hoje esse tipo de comportamento. Porque uma coisa é eu identificar uma molécula. Mas como eu vou saber como o homem da pré-história transava? Qual era o interesse dele? Como é que eu posso fazer isso? Alguém deixou algum registro escrito? Alguém gravou, botou na internet, lá dentro de uma caverna? Não. Como é que eu posso saber como é que o homem se interessava por alguma coisa? E qual era o comportamento dele? Então, eu vou buscar em espécies muito próximas da gente. Ou então, em grupamentos humanos que ainda são o quê? Caçadores, coletores. Vocês acham que isso faz sentido? Faz todo sentido. Aí eu posso entender. Aí eu posso entender claramente como as coisas funcionam. Tudo bem? Estão acompanhando? Não, tem poucos. Tem poucos. Nós somos 7 bilhões de humanos. Quantos caçadores-coletores a gente tem? A gente tem algumas tribos, né, espalhadas no mundo, mas elas são retiradas, são isoladas. E elas são muito estudadas, bastante estudadas, hoje por gente sem viés religioso, cultural. Porque quando você pega a psicologia positiva, ela tem um viés assim, ela tem um julgamento moral, ela tem uma atitude do Antigo Testamento diante do comportamento sexual humano, porque muitos desses cientistas tinham esses valores. E mais, né? Então, isso é o viés. É como você deforma a realidade, você interpreta a realidade. Como é que você vai interpretar? Se você interpretar aquilo com seu valor moral, pronto, você já não está vendo mais nada.
Vocês entendem? Acabou a ciência. Então, por isso que você tem... Então, o que eles definiram por causa desses 4 princípios? Que, né, toda mulher interesseira... Tem um artigo muito interessante de um desses psicólogos que questiona toda essa estrutura, que chama assim, a mãe de Darwin era prostituta. Por quê? Porque toda mulher interesseira, ela está interessada em quem? Nos genes do parceiro. Ela vai ficar muito tempo, o ovócito é caro, e o esperma é o quê? Barato. Então, ela tem que selecionar bem um parceiro. Mas o que... Aí cria-se um dilema e um comportamento misto. Por quê? Porque ela precisa de um parceiro, né, que vai cooperar com ela na criação dos filhos, mas todo homem bonzinho, pega homem bonzinho. Homem bonzinho é chato ou é um cara que você tem interesse sexual? As pesquisas mostram que as mulheres têm mais interesse por homens bandidos do que homens, né, o cara safado. Não, é verdade, sociopatas se dão melhor sexualmente do que nos caras que são lá, tudo bonzinho, golinha, né, fechadinha. Né, Por quê? Por quê? Não é porque esse cara é legal para você casar, para você poder se reproduzir, porque ele é legal, porque ele vai cuidar do seu filho, né, ou dos filhos que ele te der. Mas você, né, quando o cara, não tem uma novela que aquela mulher botava remédio para o cara dormir, e ela ia para a night, entendeu? Pegar o cara de jaqueta de couro, entendeu? Abdômen tanquinho e tal, todo bom. Por quê? Porque para ela era mais interessante ter aquela genética e para o outro criar. Então, aí gera um pavor do homem. Aí vem o ciúme sexual, porque o éstro está escondido na mulher. Então, eles desenham um cenário horrendo para a humanidade. Onde a mulher é traiçoeira, isso não lembra Adão e Eva? Não lembra aquela coisa toda? Onde a mulher é traiçoeira, onde ela atrai, onde ela onde ela tem que ser submetida sexualmente, onde o ciúme da mulher é emocional, porque se ele perder o afeto por ela, ele vai abandoná-la, e a prole. Onde o ciúme sexual do homem é físico, porque se ele não prestar atenção, ela transa com outro, ele cria, né, investe na genética do outro homem. Então, todas essas consequências indicam uma posição moral, ética, horrenda para o ser humano. Aí, quando você olha as espécies, né, quem são os que estão próximos da gente? Os bonobos são os mais próximos. Depois quem? Chimpanzés e os gorilas, tá certo? Esses são os hominoides muito próximos da gente. Todos são poligênicos, né? Poligâmicos, androgâmicos. Não é poliamor, não. Não é poliamor, não. Existe o quê? Porque essas comunidades, tá? É interessante, porque chimpanzé funciona de um jeito e bonomo, que é muito mais próximo da gente, funciona de outro. Quando eles derivaram as ideias sobre psicologia positiva e transportaram para a humanidade, eles observaram os chimpanzés. Os chimpanzés são absolutamente territoriais. Tanto as fêmeas quanto os machos são o quê? São poligâmicos, eles têm múltiplos parceiros. Só que os machos, como são territoriais, eles não deixam as fêmeas saírem do bando, eles cercam os limites de onde eles atuam, tá bom? E as fêmeas traem, elas têm múltiplos parceiros, assim como os machos têm múltiplos parceiros. Os chimpanzés são altamente beligerantes. Entre num território de chimpanzé para tu ver o que vai te acontecer. Um reflexo disso é a ideia de Tarzan. Tarzan é criado por quem? Por gorilas? Não, por... Quem é a chita? É um chimpanzé, não é verdade? Ok? Então, a ideia lá antiga era essa. Então, o chimpanzé é um modelo para o comportamento humano, mas isso é falso. Os chimpanzés, né, se você deixar, né, recurso limitado, eles se organizam num exército e atacam um outro bando. Eles se organizam, são extremamente... Todos os humanoides
Todos os primatas sem cauda são extremamente inteligentes. Quando você vê os bonômos, e as alianças são entre os machos, não são entre as fêmeas. Entre os bonômos, as alianças são entre quem? São entre as fêmeas. E a ligação entre mãe e filho permanece ao longo de toda a vida de um bonômio. Isso não acontece conosco? Tá? O que eles descobriram sobre o nosso comportamento? Que lá até 12 mil anos atrás, era muito mais vantajoso, né, para a espécie humana você ter numa tribo acesso a várias mulheres, e as mulheres a vários homens, porque você não tinha certeza da sua paternidade. Então, todas as crianças eram cuidadas por todos os machos. Então, existia uma cooperação. Você tem que pressupor, né, no outro padrão, que o homem sabe que ele só se interessa por uma mulher para se dedicar a uma única mulher, mas não é isso que acontece. Ele tinha interesse por várias mulheres. Você tem que pressupor que ele sabia que aquela criança era dele. Você não tem como dizer que ele sabia. Então, existe muito furo nisso, né, nessa visão anterior. E a visão moderna, ela explica vários comportamentos nossos, porque nosso comportamento sexual, o comportamento sexual essencialmente biológico, ele é para reprodução e para embaralhamento de genes. Mas você vê bonômos transando por prazer. Porque o macaco, né, o bonômio, não olha assim para a bonoma e diz assim, pô, vou ter filhinhos com ela. Ele olha para ela assim, pô, que bonoma maravilhosa, entendeu? E se interessa por ela. Ele se sente atraído. Existe uma série de sinalizações que fazem com que você se interesse por um corpo e não por outro corpo. E normalmente isso tem a ver com a sua capacidade de reprodução e de fortalecimento do sistema imune, muscular, uma série de coisas para você sobreviver, caçar, para você conseguir ver cores. Por que nós conseguimos ver cores e outros animais não veem? Porque eu preciso distinguir entre uma fruta vermelha madura, uma fruta amarela madura e uma fruta verde que não serve para nada, para eu colher fora do tempo. Então, quem conseguia ver, nossos olhos são na frente. Por quê? Porque eu pulava de galho em galho. Então, eu preciso ter visão tridimensional, de profundidade, para pular de um ponto para outro ponto. Senão, eu tinha olho lateral, igual todo animal que não é predador tem. Por que eu tenho orelha para fora? Tudo isso tem, né? Você vê passarinho com orelha? Já viu? Você não vê passarinho com orelha. Então, a evolução, ela produziu corpos adaptados à situação. Então, quando o nosso sistema alimentar mudou, a nossa sexualidade, do ponto de vista cultural, ela foi mexida. Por quê? Porque surgiu a propriedade privada. Agora eu tinha um terreno para cuidar. Os meus filhos herdavam aquela terra, aquela plantação. Eu tinha que controlar aquela mulher, porque, né, o fruto do trabalho da terra era meu. Eu precisava controlar aquilo. Então, eu tinha que controlar aquela pessoa, porque, né, o alimento é produto do meu esforço, e não mais de um encontro, né, da minha inteligência num espaço, né, aleatório, onde eu tenho que compartilhar. Você imagina um cara, antes de 12 mil anos, um caçador-coletor, ele consegue uma caça, ele está num bando, onde todo mundo é aparentado, não é aparentado? Você tem sobrinhos, tios, né? Você tem amigos que compartilham a caça, os riscos. Aí você consegue um bicho e você não vai compartilhar, cara. Você vai dizer, não, é meu, vou dar só para meus filhos. Aí todo mundo está olhando assim, imagina, as criancinhas todas dentro da caverna, olhando com aquele olho assim, né? Você lá comendo, né, a sua caça, a sua carne, e todo mundo lá, assim, não vou compartilhar porque são meus filhos. É o gene egoísta do Richard Dawkins, né, que ele é um biólogo evolucionista, obviamente, que faz umas incursões na psicologia evolucionista e fala uma opção de bobagem. Então, não tem sentido. Como é que você vai ver numa comunidade e você não vai compartilhar o resultado eventual seu com os outros? Por isso que a nossa espécie, quando vê um usurário, você vai sair com o cara, aí ele divide a conta do restaurante com você. Ele divide a conta com você? Não casa com ele, não. Se ele não... Bom, entendeu? Aí tu vai transar com o cara, ele quer que você divida o motel.
Cara, tem alguma... Ah, não, olha só, ela já gritou aqui. Ó, viu como isso é instintivo, está lá na alma da pessoa. A mulher quer um caçador, ela quer um provedor, nesse sentido de que ela precisa da cooperação. Então, se o cara é egoísta, se o cara é autocentrado, se ele fica contando centavo com você, amiga, olha só, vou te dar um conselho, não compartilhe seus genes com ele, ou seja, não vá para a cama com ele, entendeu? Não vale a pena, não vale a pena. Porque esse cara, ele não... Você pode gostar do sapiens bonzinho, mas você quer um Neandertal, você quer um cara, um cara que tem um bom caçador, um cara que compartilha, porque todos os homens que caçam, no sentido de que são capazes de, no mundo, conseguir proventos, eles são capazes de transferir bons genes para você e compartilhar o fruto do trabalho dele com você, certo? Sem dominar você. Então, não existe um choque de interesses, como eles pensavam que existia, porque todas essas comunidades de hominoides e as tribos de caçadores-coletores, elas cooperam, não existe guerra entre eles, é uma coisa impressionante. Não existe guerra entre eles. Não existe. Então, aquela história, que eles dizem, porque o homem e o chimpanzé estão ligados, então a natureza do homem é belicosa e guerreira, é verdadeira ou é falsa? É falsa. O André Luiz vai falar do surgimento do amor. Por quê? Porque nós somos espírito, nós somos feitos de amor. Então é razoável que, quando surgiu na evolução um corpo capaz de expressar uma consciência mais profunda, ela deveria naturalmente expressar o quê? Amor. E as sociedades caçadoras-coletoras não conheceram a guerra. Não conheceram a guerra. Eles eram fraternos, todos cooperavam entre si, ninguém tinha propriedade privada, todo mundo fazia tudo junto. Não é uma beleza isso? É uma coisa maravilhosa. No fundo, o que a gente quer quando a gente vem aqui? Estabelecer uma sociedade igualitária, uma sociedade onde as pessoas se respeitem, uma sociedade onde as pessoas se amem, uma sociedade onde você vá para além das formas culturais, simplesmente, que ditam para você o que você deve fazer ou não. Onde você busca na sua essência a sua própria natureza de agir. Onde você descobre que existe a possibilidade de amar muitas pessoas e de você derivar prazer da sua atividade sexual, não necessariamente reprodutiva. A isca pode ser o prazer, mas o prazer é o que te move, é um fato. Se você pegar os textos hindus, que são de 6 mil anos atrás, quando eles se referem ao órgão, porque nós temos 5 órgãos de ação. Quais são os órgãos de ação? São os karmendrias. Você tem as mãos, os membros superiores, eu ajo no mundo com os meus membros superiores. Eu ajo no mundo também com o quê? Com os meus membros inferiores, 2. Eu ajo no mundo com o quê? Com a minha boca. Eu mordo, eu beijo, eu como, eu sopro, eu ajo com a boca. Qual o outro órgão de ação? O ânus. Eu evacuo com o meu ânus os dejetos, aquilo que não serve mais para o meu organismo, que eu ingeri, que eu comi. E faltou uma coisa, o quê? Os seus genitais. Quando você... Aí eles dizem assim, é muito legal, é um texto de 7 mil anos, ok? As mãos servem para apreender, os pés para se locomover, a boca para comer, o ânus para eliminar, e o sexo para o prazer. Ele não diz que é para se reproduzir, engraçado, né? É para o prazer, é para o prazer, é natural que seja. Então, aí você entende a homoafetividade, a transgênero, a transexualidade, porque nós somos herdeiros de experiência. O André Luiz não fala isso o tempo todo, né? Que as células aprenderam e transferiram a informação, o aprendizado bioquímico delas para outras células. Então, quando a sua célula funciona bioquimicamente, produzindo membrana, né? Quando ela produz uma mitocôndria, você tem mais ou menos umas 20 mitocôndrias em cada célula, de uma maneira geral. Quando ela produz as proteínas todas dela, que ela está desenhada para produzir, em verdade, ela está reproduzindo o quê? Um comportamento
aprendido há bilhões de anos atrás, que organizado em outros sistemas, formando outros órgãos e sistemas, você tem espécies e corpos diferentes, uma diversidade imensa, onde alguma espécie se comporta diferente da outra. Então você não vai atribuir valor moral ao comportamento sexual do cão, ou do gato, ou do macaco, mas nós somos uma espécie moral. Então é natural que você, né, estabeleça alguns padrões ético-morais para a sua estrutura biológica. Qual é o problema, então? É você usar, né, valores morais para reprimir, oprimir ou suprimir comportamentos biológicos. Só que o sexo não foi inventado na nossa espécie. O sexo foi inventado onde? Nas bactérias. Então, diz para mim, aí eu tenho que concordar com Freud, como é que você vai reproduzir, como é que você vai reprimir um comportamento sexual que é de 3,8 bilhões de anos com umas regrinhas morais de 10 mil anos? Como é que você faz isso? Diz para mim como é que você faz isso. Você só vai produzir o quê? Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Ao invés de você entender o que a sociedade faz, tenta enquadrar você e deixa de fora todo mundo que não se comporta daquele jeito. Mas o que você gera com tudo isso? Hipocrisia, maldade. Quando a humanidade inventou o monoteísmo, ela inventou a guerra religiosa. O monoteísmo pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo em algum aspecto, mas por outras, tem um aspecto dantesco e sombrio disso. Você não vai ver, né, hindu produzindo guerra religiosa. Você não vai ver romano e, mas os romanos e os gregos na guerra, mas nunca por religião. Nunca. Quem foi à guerra por religião? Cristão, muçulmano, entendeu? Os judeus tinham a ideia de dominar o mundo militarmente também, na época deles lá. Tudo porque Yahvé tinha que se sobrepor às outras nações. Então, vocês vejam, né, como uma coisa pode gerar outra. Eu sou reencarnacionista. É um conceito maravilhoso. E é mais do que um conceito, é uma realidade psicobiofísica. Mas, olha só, você pode pegar o conceito reencarnacionista e entender ele dentro do contexto real do cristianismo, que é, você não se iluminou, você reencarna, e você tem uma nova oportunidade. Ok, mas você não veio aqui para ficar tendo oportunidades, você veio aqui para resolver. Não resolveu? Deus é misericordioso, te dá uma nova oportunidade. Mas o que o malandro 171 faz? Vai dizer que a reencarnação é uma forma de você procrastinar, porque é muito difícil, é complicado, aí você melhora um pouquinho numa vida, melhora um pouquinho na outra vida, melhora um pouquinho na outra, e na outra, e na outra, e você nunca faz nada. Porque quando você melhora numa coisa, você acaba piorando outra ali. Não é que você vai controlar tudo. Então a reencarnação não é para você ir melhorando aos poucos. A reencarnação é para você resolver, né, a sua entrada no reino dos céus, uma mudança profunda de compreensão. Não compreendeu? Ok, nenhum problema. Meteu os pés pelas mãos. O que acontece para você? Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Então, o fator complicador aqui é que um psicólogo evolucionista, né, moderno, né, que está desconstruindo tudo isso que a psicologia evolucionista construiu até agora, não importa, eles são materialistas. Para eles só existe ambiente, cultura, portanto, e quê? O ambiente físico, a cultura humana e a estrutura biológica, que também é ambiente, certo? Da interação entre genética e ambiente, e também cultura, nós temos o quê? A complexidade dos seres humanos. Aí mas para nós a coisa é mais complicada, porque nós somos espirituais, nós temos esse pressuposto. Eu sou um ser espiritual. Como diz Teilhard Chardin, eu não sou um homem que tem um espírito, eu sou um espírito, né, tendo uma experiência humana transitória. Eu sou um espírito eterno numa experiência humana transitória. E nós, reencarnacionistas, cristãos reencarnacionistas, somos espíritos eternos, tendo experiências transitórias humanas, até a gente entender a nossa própria eternidade. Acompanharam? Ok? Então, obviamente, que a minha conduta sexual se torna relevante para o meu objetivo transcendental espiritual. Como eu uso a minha sexualidade a favor da minha aspiração,
da minha abertura para o sagrado. Onde há esse encontro? O André Luiz vai defender isso nesse capítulo, que é o amor. O sexo nosso é complicado, é muito complexo, e por isso que ele fala já aqui no primeiro, aqui, o instinto sexual em que? Instinto. Ele não está falando de emoção, ele não está falando de quê? De razão, ele está falando de quê? Instinto. O instinto para a espiritualidade já é o quê? Já é complexa. Agora imagina, você coloca emoção em cima, ficou mais complexo? Aí você coloca razão em cima, ficou mais complexo? Aí você coloca uma razão emocional, instintiva, espiritual. Complicou? Complicou. Se você é um bobo e não entende o que está escrito na literatura sagrada e o que os espíritos falam, e você está encaixado dentro de um modelinho medíocre, pequeno, né, onde sexualidade, moralidade, né, estão amarradas e costuradas dentro da sua estreiteza conceitual, você vai dizer que sexo é para a reprodução. Logo, qual é a consequência natural quando você expressa um pensamento limitado desse? Você vai deixar de fora todas as pessoas que fazem sexo sem capacidade reprodutiva. Então, uma mulher que é infértil ou estéril, ela deveria fazer sexo? Não. Não é verdade? Ou então, por que a nossa espécie, que escondeu o estro, a ovulação, tornando a mulher e o homem receptivos para o sexo o tempo todo, né, vai se privar de algo que a natureza ofereceu a você e que favoreceu a sua sobrevivência? Entendem a contradição que existe nisso? Você tem que argumentar moralmente diante de uma evidência biológica que você tem. Isso não significa licenciosidade, isso significa maturidade, para você saber que você pode desfrutar do sexo de uma maneira transcendental. Quer ver? Você vai fazer uma cópula com a sua parceira. Primeira fantasia sexual do homem. Vocês sabem qual é? Do macho, do homem, é ter mais de uma parceira na cama. Pode perguntar isso em qualquer... Lamento. Pode perguntar para os meninos. Aqui só tem cristão espírita, né? Ninguém vai dizer na verdade, mas é um fato. Se deixar sua fantasia rolar... Mas olha só, fantasia é a mesma coisa que praticar alguma coisa? Não, eu não estou falando de prática, eu estou falando de quê? De pensamento. Tem um livro de psiquiatria que eu amo, que fala de sociopatia, de violência na humanidade e tal. O título do livro é assim: os homens maus fazem aquilo que os bons apenas sonham. Ok? Fantasia é uma coisa, ação é outra coisa. Tá bom? Onde é que eu estava? As fantasias. Qual é a segunda fantasia? Qual é a segunda fantasia? Do homem, homem, gênero masculino. É uma cópula, né, um intercurso, né, anal, ativo anal, ok? Não, é reprodutivo? Não. Por que todos os homens pensam nisso? Porque você pode fazer isso com a sua companheira e você vai condenar um homem que faz isso com outro homem. Por que você pode praticar felação, a sua companheira pode praticar felação com você e um outro homem não pode praticar com outro homem? Que história é essa? Se isso é prazer, se isso é troca de informação, é troca de energia se existe afetividade, amor, está tudo bem. Qual é o problema para a nossa maturidade espiritual? É você buscar no outro aquilo que os cristãos antigos chamavam de porneia, usar o outro como objeto. Mas se existe amor, é natural que exista prazer. E não importa o gênero. 7% das espécies, dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, são transexuais. O que significa isso? Se você tiver um galinheiro, tá? Aves também. Se você tiver um galinheiro cheio de galinha, você que gosta de ovo orgânico, eu sempre fico assim. Aí me falaram assim, tu quer comer ovo? Eu falei assim, é orgânico. Eu falei assim, orgânico significa o quê? Que só tem galinha, não tem nenhum galo. Eu falei assim, você não conhece as galinhas.
Você não conhece as galinhas, né? A galinha vira um galo rapidinho, tá bom? Porque eles precisam reproduzir. Peixe, se tiver uma população só de machos, adivinha o que acontece com os peixinhos? 7%. Tem 1 milhão de peixes no cardume, só tem homem. Faz as contas aí, 7% vai virar o quê? Rapidinho. São transexuais, eles conseguem a transformação, eles saem de uma condição masculina para uma condição feminina. O André Luiz vai falar isso aqui. O André Luiz fala disso nesse capítulo. De testes onde você muda o sexo do animal. Ou peixe faz, anfíbio faz, réptil. Quem assistiu Jurassic Park? Todo mundo assistiu? Quem não assistiu, desencarna, entendeu? Porque você não está nesse planeta, tá bom? Jurassic Park. Aí tem lá um cientista que é um filósofo, ele é um biólogo filósofo. Aí o dono do negócio fala assim, não, nós só criamos o quê? Dinossauros, o quê? Fêmeas. Nós só temos fêmeas. Se só tem fêmea, você pode transar com outra fêmea, o que vai acontecer? Nada. Vai nascer uma outra fêmeazinha ou um machinho? Nada. Vai nascer alguma coisa? Nada. Olha a ideia do cara. Eu só vou fazer dinossauros fêmeas, que eu controlo geneticamente, então só vou ter sempre fêmea, eles não vão se reproduzir, eu tenho o controle reprodutório, ou reprodutivo deles. Aí o filósofo, biólogo filósofo, fala o quê? Que é aquele cara que fez a mosca, eu não sei qual é. Aí ele olha assim, ele diz assim, uma coisa muito legal, que gravou, né? A natureza sempre arruma um jeito. Sempre arruma um jeito. Sempre arruma. Engraçado, quando você é 7% nos anfíbios, é 7% nos peixes, é 7% nos répteis, dinossauros, é 7% onde? Nas aves. Quando você vê a população humana, ou de humanoides, né? Hominoides, qual é a porcentagem de homoafetividade, transgênero e transexualidade? Adivinha qual é? Adivinha? Eu dou 1000 bônus hora para você. 7%. 7%. De 5% a 7%. Sabe o que significa isso? Isso é um desenho da natureza. Só que nós não conseguimos fazer a transexualidade total, a não ser com cirurgia. Por isso que eu tenho sexo entre as pernas. Por isso que eu tenho sexo entre os meus braços. Por isso que eu tenho sexo entre as minhas orelhas. Quando eu sou todo alinhado, tá? Mamãe transou com meu papai, já ia com a Vera lá naquela noite de amor de agosto, 27 de agosto, quando eu reencarnei. Eu me lembro, uma porcaria, a gente lembra desses momentos horrorosos, entendeu? Aí, né, estavam lá no bem bom, né, um Spitz do meu pai, né, encontrou um ovócito receptivo da minha santa mãe, entendeu? E cá estou eu, né, diante de vocês. Olha só, né? Era um espermatozoide Y com um ovócito X. Os ovócitos são sempre X. Sempre X. E os espermatozoides são XY. Quando dá defeito, nasce homem. Entendeu? Então, né, apareceu um defeituoso. Então, meu sexo genético é o quê? XY. Ok? É o meu primeiro sexo. Aí, como tudo deu certo lá dentro da minha mãe, na embriogênese, quando eu apareci, numa bela noite de domingo, às 22h50, dia 24 de maio de 1959, né, o pessoal olhou, porque não tinha ultrassom na época, ok? Aí eles olharam assim para aquele corpo branquelo, bonitinho, né, lindo. Eu fui bonito em um momento da minha vida, entendeu? Você tem que ver as fotos. Aí eles olharam e disseram o quê? Eles olharam para os meus olhos ou olharam lá para baixo? Olharam lá para baixo e disseram que era o quê? Menino. Menino. Então, o feto desenvolveu o quê? Quando eu fui? Genitália masculina. Se não tivesse o Y, quem estaria falando para vocês agora? A Luísa Maria. Tá certo? A Luísa Maria estaria aqui. Porque os meus ductos paramesonéfricos não teriam se transformado na minha genitália masculina. Então, eu teria, ao invés de uma bolsa escrotal, eu teria o quê? Grandes e pequenos lábios. Ao invés de um clitóris, ao invés de pênis, eu teria um clitóris. Quando você vai lá na próstata do homem, abre, olha, tem uma estrutura anatômica muito bonitinha, chamada
o trículo prostático. O que é o trículo? O que é o utrículo? Adivinha? É um útero pequeno. Ô, Leandro, você tem útero, só que está involuído, tá certo? Ó, um grande macho da nossa espécie, sei lá, queixo quadrado, aquela cor grande, alta, tu tem útero, meu irmão, entendeu? Por isso que mulher tem câncer de útero e homem tem câncer de quê? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então, olha só, é o corpo se adaptando. Então, eles olharam, ninguém me testou geneticamente, eu não sei, eu suponho que eu seja XY, tá? Mas devo ser, porque eu tenho uma filha, então eu devo ter espermatozoides eficientes, né? Ou tinha, em algum momento, eu tive. Aí, obviamente, você tem sexo genético e tem agora já o quê? Um sexo genital. Como era um menininho, eles me criaram como? Se você perguntar para qualquer criança com 2 anos de idade, até 3 anos de idade, ela sabe que ela é menino ou menina? Ela não sabe. Sabe? Vocês têm crianças pequenas, vocês sabem. Eles não sabem, você que ensina. O que você dá para o Joãozinho? Primeiro que você dá para o menino um nome de menino. E para a menina um nome cultural que a gente chama de menina. O problema é você chamar a criança de Jadir. Aí você não sabe se é menino ou se é menino. Né? Tem uns nomes assim que ficam no meio do caminho. Então, que é ótimo também, né? Porque ele pode escolher depois. Né? Aí, né? Já não tem problema de trocar o nome se ele descobrir que a orientação dele é outra. Aí o sujeito, né? Ele é educado. Isso é a expressão cultural da sexualidade. Eu ensino uma pessoa a ser menino ou menina. Como eu tinha genitália masculina, pressupunha-se que eu era geneticamente masculino, me deram um nome masculino. Me botaram vestido ou me botaram short? Short. Me deram uma boneca ou me deram uma bola? Me deram uma bola. E disseram que eu tinha que chutar bola, e para as minhas irmãs disseram que eu tinha que brincar de boneca. Tá certo? Isso funciona, gente, até a adolescência. Às vezes, nem antes da adolescência, já olha para o moleque, ou olha para a menina, entendeu? Quando a coisa é forte, já está lá. Já está lá. Quando o espírito é diferente, já está lá. Mas, vamos colocar na adolescência, quando os hormônios sexuais entram em cena, você já tem o quê? Impulso sexual. Começa o impulso sexual. Aí surge o quê? A orientação sexual. Aí você descobre se você gosta de quê? De menino ou de menina. Então, quando eu entrei na adolescência, eu descobri que eu gostava de quê? De menina. Ninguém me disse que eu deveria gostar de menina. Você pode dar a revista da Playboy para o seu filho, pode criá-lo entre só homem, dentro da academia de polícia, dando tiro, entendeu? Ensinar o cara todas as artes marciais, entendeu? Meu filho vai ser macho, meu filho vai ser homem. Quando ele entrar na adolescência, tem pai, como é que é aquele negócio? Tem pai que é cego, tem pai que é cego, entendeu? Por quê? Porque o cara não consegue ver, porque ele está cego culturalmente. Que ele achou que a criação, que o ambiente seria suficiente para quê? Para determinar a orientação. Não tem nada a ver. Porque aí surge o quê? A sua orientação afetiva. Você gosta de meninas, eu gosto de menino. Eu não gosto de jiló. Pode me oferecer jiló? Não vou comer. Me oferece uma macarronada. Eu acho interessante. Tá certo? Ninguém te ensina. Você gosta ou você não gosta. Nesse sentido, é espontâneo, natural. Então, não tem uma coisa que vai obrigar a você a ser uma coisa. Por isso que é um absurdo você determinar qual a orientação afetiva. Por isso que hoje na psiquiatria a gente não fala de homossexual, a gente fala de quê? De homoafetivo, porque é afetividade. Não é? Eu me sinto atraído por pessoas. Então, como eu, desde a adolescência, gosto de meninas, não é? A minha orientação é o quê? Hétero, porque hétero é o outro gênero. E como eu me sinto internamente? Quando eu me penso em mim mesmo como um ser com algum gênero, eu me sinto o quê? Masculino, eu me sinto homem. Então eu sou um cis. O que significa isso? E quando eu me visto, eu estou vestido de vestido? Eu estou de salto alto? Eu estou de batom? Hã? Eu estou com algum paramento tipicamente feminino? Não. Então veja que a minha expressão sexual é masculina.
eu me sinto internamente como homem, eu me oriento por meninas, me sinto atraído por meninas, mesmo que vocês digam o contrário, porque eu andei ouvindo aí que eu gosto de meninos. Falaram aqui não seja, né? Que eu gosto de meninos. Nenhum problema, eu adoraria, porque eu teria, se eu for para uma festa, entendeu? Eu estou reduzido a 50% de oportunidades. Eu adoraria ser bi, porque, né, você aumenta em 100%, né, a sua chance de ter algum relacionamento afetuoso, afetivo. Mas não é. Então, lamentavelmente, eu sou, né, reduzido a 50% dos interesses de atração. Aí, né, você está ali. Então, eu me sinto internamente menino, eu sinto atração por meninas, eu olho para a minha genitália, está tudo bem, não, mais ou menos, né, mas está tudo bem, com 60 anos as coisas não vão bem. Aí você, né, é menino, mas você é menino, eu não tenho nenhum problema com a minha genitália, sabe? E, geneticamente, eu sou masculino. E tenho uma expressão sexual menina. O tempo está esgotado, dane-se. Aí, né, isso é coisa de macho, né? Dane-se, né? Então, aí eu digo o quê? Eu sou o quê? Cis. Quando você vê o Rio Jordão, você tem Cisjordânia e o quê? Transjordânia. Cisjordânia é tudo que está desse lado, e trans é tudo que está do outro lado, tá bom? Então, quem é um trans? Um transgênero é uma pessoa que internamente se sente o quê? De um outro. Eu tenho um corpo masculino, genitália masculina, tem genética masculina, tem XY, mas internamente eu me sinto o quê? Uma menina. Eu me sinto mulher. Tá? Eu me sinto mulher. Agora, se eu olho para a minha genitália e eu digo, cara, que coisa horrorosa, eu não gosto de pênis, eu não gosto disso, eu quero tirar isso de mim, que coisa, pelo no corpo, aí eu estou lá, quero tomar hormônio, quero tirar aquele apêndice inútil, entendeu, da minha existência, eu sou o quê? Um transexual. Eu quero mudar, né, o meu sexo, seja de um para outro. E você não sabe o desconforto que é você viver num corpo que não é o seu. Quer ver? Quem aqui é cis, levanta a mão. Não levanta a mão não, porque você vai... Quem não levanta a mão... Olha só, basta você que se sente, né, confortável no seu corpo, pensar que você está num outro corpo, num corpo de gênero oposto, ok? E que você tem que viver daquela maneira, com aquele corpo, não é um problema. Agora imagina se você é um transgênero, se eu me sinto menina, mas adoro meninos. Eu sou homoafetivo ou heteroafetivo? Complicou? Complicou. Se eu me sinto internamente menino e gosto de meninas, eu sou hétero. Mas se eu me sinto internamente menina e gosto de meninos, eu sou o quê? Hétero. Sou hétero. Se você me vir na rua com uma mulher, né, você vai dizer, pô, esse cara é macho. Mas, em verdade, eu me sinto o quê? Uma menina. Quando eu chego em casa, eu ponho uma camisola, entendeu? Passo o batom, ponho uma peruca, entendeu? E pego um pênis de plástico, dou para minha companheira me penetrar. E aí? Eu sou o quê? Não sei. Se eu me sinto menina e gosto de meninos, Então, vocês vejam que é muito complexo. Nós temos hoje catalogados 61 tipos de gêneros. Quando você faz todas as combinações. Então, o André Luiz está certo? Está certo. Não pense que a sexualidade humana é reduzida ao modelo familiar, papai, mamãe, filhinhos, pronto, acabou, tudo dá certo, ok? Existe uma variedade, uma variabilidade na sexualidade humana muito grande e diversa, porque nós nos alimentamos afetivamente uns com os outros, não um dos outros, um com os outros. Eu oferto o meu amor, o outro me oferta o amor dele. Eu oferto energias psíquicas minhas, o outro me oferta energias psíquicas. Então, isso me alimenta e sustenta. Isso é independente de gênero. O gênero é só uma expressão temporária num corpo que você vive, que pode exigir de você disciplina espiritual. O Chico tinha impulso sexual? Tinha. Quando ele era rapazinho,
O Emmanuel, ele estava muito excitado, e ele tinha que ter disciplina, porque ele tinha que se manter celibatário. Era uma exigência do mundo espiritual para ele se dedicar exclusivamente a quê? A mediunidade. O Chico aceitou a tarefa? Aceitou. Era uma imposição? Não. Era o quê? Um acordo. Você vai reencarnar num corpo masculino e você será, nessa vida, o quê? Celibatário. E o Chico, o corpo grita ou não grita? O fato de você decidir ser celibatário indica que seu corpo sabe disso? Não, seu corpo, não quero não. Aí o Emmanuel falava o que para o Chico? Né? Naquela época tinha muita floresta lá e tal, campo. Ele mandava o Chico ficar correndo. Vai correr, Chico. Gasta tua energia, gasta tua energia, gasta tua energia. Era uma forma dele dispersar a energia sexual dele. Tá bom? Para ele não... Porque aí você idealiza, você mentaliza, e quando você mentaliza, você tem atenção, tem intenção, as coisas acontecem. Certo? Então, ele dispersava na atividade física. O Chico vai confidenciar para o marido da Meimei que ele passou a vida inteira, ele não via a hora de se livrar do corpo dele. Sabiam disso? O Chico não vivia, ele aceitava, era uma pessoa disciplinada, mas ele não, foi a primeira encarnação dele, em toda a série de reencarnações que ele teve, em todas as existências dele na Terra, com um corpo masculino. Você acha o quê? Que ele estava confortável naquele corpo? Fazer xixi em pé? Entendeu? Aquele corpo esquisito, masculino, não era da natureza dele. O Chico, intimamente, se sentia o quê? Uma menina. Ele era um transgênero. Com absoluta certeza. Mas ele estava o quê? Disciplinado. Absolutamente disciplinado. O Chico não era homoafetivo. Ele não tinha interesse. O Chico, em verdade, ele está dentro de... com o tempo, com a disciplina e tal, ele se estabilizou, sabe, num estado de serenidade. Para algumas pessoas, e isso é importante para os cristãos, que a gente leu aqui na carta de Paulo a Tito, que a gente precisa o quê? Ir para além das nossas paixões. Os espíritos vão dizer que nós devemos, você reconhece o verdadeiro espírita, ou, portanto, o verdadeiro cristão, é aquele cara que supera os seus condicionamentos biológicos e enaltece e vive os seus valores espirituais. Você não nega a sua estrutura material, biológica, mas você a coloca a serviço da sua transcendência. Então é possível você viver uma vida sexual plena celibatário. Parece paradoxal, não é? Mas quando você ama as pessoas e dá a sua vida, as informações para as pessoas, isso é um tipo de atividade sexual. Você está transferindo informações, afeto e energia para o outro. Você não tem contato físico. Você pode ter contato físico com as pessoas e transformar esse sexo numa prática de transcendência. Que cultura sabe isso profundamente? Os judeus sabem, o Cântico dos Cânticos. Os hindus sabem, Tantra Yoga. Tá? Tantra Yoga é para isso. Você se ilumina dentro de uma atmosfera de encontro sexual. Os cristãos também sabiam disso. Em vários níveis Então, existiam casamentos cristãos onde eles eram celibatários. Havia casamentos cristãos de vários modelos, onde as pessoas utilizavam a sexualidade para ofertar a Deus. Tá? Então, qual é o problema? O problema é sempre a repressão, é a falta de compreensão. É você tentar usar a força de vontade da sua razão, que tem 200 mil anos, contra um impulso instintivo de 3,8 bilhões de anos, com emoções de 600 milhões de anos. A chance disso dar errado, de ter um problema, é muito sério. Ao invés de você ir contra, você tem, como arte marcial, você usa a força do outro a seu favor, tudo bem? Usar a sua sexualidade, sua instintividade, as suas emoções afetivas para facilitar, ampliar as suas oportunidades de realização transcendental e espiritual. Isso se faz com amor, se faz com dignidade, se faz com respeito ao corpo do outro, à dimensão psíquica e emocional do outro e à instintividade do outro, onde você nunca abusa de ninguém, onde você nunca usa ninguém, onde você é aquele que se abre para dar alimento ao outro, para que o outro esteja pleno e satisfeito, na felicidade que você compartilha com ele. Ok? Eu acabei não lendo o capítulo. Mas é isso que está aqui. Tá bom? Tá bom.
respeitem as pessoas em todas as suas dimensões, tá? Da sua sexualidade. Sexo e iluminação são profundamente interligados. Tá? O Muladhara Chakra, o centro básico, raiz, que fica no períneo, é o único que fica ligado direto ao Sahasrara, ao de 1000 pétalas no alto da cabeça. Deus é criador. E Deus, na sua manifestação, ele é menino e menina. Ele tem um aspecto feminino. Deus não é só pai. Ele também é o quê? Ele também é mãe. Ele não é só masculino na criação. Ele também é o quê? Ele é masculino fecundante. Ele é feminino na manifestação, na expressão das milhares de formas que existem no mundo. Tá? Toda a criação é feminina. Todos os homens são fêmeas. Tudo no mundo criado por Deus é feminino. Toda a natureza é feminina. Okay? Mesmo que ela tenha expressões masculinas. Então você vai poder encontrar em toda mulher algo do poder fecundante, masculino. E em todo homem você vai encontrar a receptividade, a capacidade criadora, tipicamente feminina. As pessoas mais felizes são as que conseguem equilibrar muito bem essas dimensões, essas polaridades e unificá-las numa expressão de felicidade no mundo. E essas pessoas fazem todas as outras felizes. Tá bom? Senhor Jesus, diante da Tua glória, diante do Teu amor, rendidos à Tua presença absoluta em nossas existências, nós Te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, de Te buscarmos as instruções de Paulo a Tito, as instruções dos Espíritos, do Dr. André Luiz, através da mediunidade maravilhosa do Chico, a todos nós aqui, para compreendermos que estamos abertos para o amor e que ele é fundamental em nossas vidas, que tudo mais é expressão temporária, que deve ser resolvida dentro do afeto, do mergulho na Tua paz. Senhor, somos Teus, cuida de nós, cuida desta casa, de todos que aqui estão chegando para Te amar, para buscar em Ti o refrigério, o conforto, o consolo, que os bons espíritos que Tu nos enviastes estão prontos a oferecer em Teu nome. Que todos sejam atendidos. Cumpra, faça a Tua obra em cada um de nós, Senhor. Descedenta o que tem sede, mata a fome daquele que está fraco. Abra os olhos aos cegos e dê ouvidos aos que estão surdos, aos Teus apelos, aos Teus clamores, para que vivamos uma vida mergulhada no Teu amor, em união contigo. Despede-nos em paz. Amém. Muita paz para vocês. Até semana que vem.